Seu mapa, sua vida. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que mexe com todo mundo: relacionamentos. Seja muito bem-vindo ao canal Numeria BR. Se você já viveu uma relação que parecia fluir com facilidade, e outra que parecia exigir energia demais, como se fosse uma prova constante, fica comigo até o final, porque este episódio pode te trazer muita clareza. No vídeo anterior, nós falamos sobre bloqueios emocionais e sobre por que você pode travar mesmo tendo potencial. Hoje a gente vai olhar para uma dinâmica de duas pessoas. Porque muitas vezes não é só quem você é. É o que acontece quando a sua energia encontra a energia do outro. E a numerologia ajuda a entender exatamente isso. Seu mapa, sua vida. E a pergunta que abre este episódio é direta: por que algumas combinações parecem feitas para fluir, enquanto outras parecem feitas para ensinar? Você já sentiu isso? Tem pessoas que, quando entram na sua vida, tudo fica mais leve. A conversa flui. O vínculo cresce. A confiança aparece. O relacionamento soma. E tem outras combinações que, mesmo com amor, parecem sempre ativar conflito. Ciúme. Medo. Dependência. Brigas repetidas. Silêncio. Cobrança. Distância emocional. E aí a pessoa pensa: será que o problema sou eu? Será que é o outro? Será que é azar? A numerologia traz uma leitura muito interessante. Algumas combinações se encontram para harmonizar. Outras se encontram para crescer. E crescimento, às vezes, dói. Mas quando você entende a dinâmica, você para de se culpar e começa a escolher com mais consciência. Seu mapa, sua vida. Dentro da numerologia pitagórica, existem várias formas de analisar relacionamento. Mas a ideia central é simples. Você compara vibrações. Você entende como uma energia interage com a outra. E você observa o que essa combinação tende a ativar. Algumas energias são naturalmente complementares. Outras são naturalmente desafiadoras. E algumas são intensificadoras. O mapa ajuda você a entender onde o relacionamento flui, onde ele exige maturidade, quais gatilhos emocionais são ativados, e qual aprendizado aquela relação está chamando. E isso é muito diferente de compatibilidade de internet. Aqui não é sobre dar certo ou dar errado. É sobre consciência. Porque duas pessoas podem ter vibrações desafiadoras e ainda assim construir algo lindo se houver maturidade. E duas pessoas podem ter vibrações harmoniosas e ainda assim destruir a relação, se houver descuido. A numerologia não substitui a atitude, mas ela ilumina a dinâmica. Seu mapa, sua vida. Para ficar simples e claro, eu gosto de dividir as combinações em 3 tipos. Primeiro, combinações de fluidez. São aquelas em que as energias se entendem com mais naturalidade. Existe sintonia, acolhimento, facilidade de comunicação, sensação de casa. Segundo, combinações de complemento. São aquelas em que um traz o que o outro não tem com tanta facilidade. Isso pode ser lindo, mas exige respeito. Porque o complemento vira conflito se um tenta dominar o outro. Terceiro, combinações de desafio. São aquelas em que as energias ativam pontos sensíveis. Elas apertam botões. Elas revelam sombras. Elas provocam crescimento. E se o casal não amadurece, vira repetição e dor. Agora eu vou te mostrar isso com exemplos práticos de vibração. Seu mapa, sua vida. Existem vibrações que tendem a fluir bem juntas. Por exemplo, energias que equilibram. Iniciativa com parceria, expressão com estrutura, liberdade com responsabilidade, profundidade com leveza. Uma pessoa muito prática pode ajudar uma pessoa muito sonhadora a construir. E a pessoa sonhadora pode ajudar a prática a enxergar possibilidades.
Uma pessoa muito comunicativa pode destravar uma pessoa mais fechada. E a pessoa mais fechada pode trazer profundidade e calma. Uma pessoa intensa e realizadora pode inspirar crescimento. E a pessoa afetiva pode trazer humanidade e cuidado. Mas perceba, isso funciona quando há maturidade. Se não há, vira cobrança. A prática chama o outro de irresponsável. O sonhador chama o outro de rígido. O comunicativo chama o outro de frio. O profundo chama o outro de superficial. Então, não é o número que decide. É como você vive a energia. Seu mapa, sua vida. Agora vamos falar das combinações que costumam desafiar. Existem energias que, quando se encontram, ativam conflito. Duas pessoas muito controladoras podem entrar em disputa de poder. Duas pessoas muito sensíveis podem entrar em um ciclo de carência e insegurança. Duas pessoas muito livres podem ter dificuldade de criar compromisso. Uma pessoa muito racional com uma pessoa muito emocional pode viver choque de linguagem. Uma pessoa muito introspectiva com uma pessoa muito expansiva pode viver desencontro de ritmo. Essas combinações não estão condenadas. Mas elas exigem maturidade e comunicação real. E aqui entra a parte mais importante. Relacionamento não é só amor. Relacionamento é habilidade. Seu mapa, sua vida. Imagine um casal em que ambos têm tendência a controle, exigência e cobrança. No início pode ser maravilhoso, porque os dois são responsáveis, produtivos, organizados. Mas com o tempo pode virar disputa. Um corrige o outro. Um cobra o outro. Um quer do seu jeito. O relacionamento vira um campo de prova. E o que era para ser parceria vira julgamento. Aqui o aprendizado é ceder, confiar, suavizar, respeitar o ritmo do outro e entender que amor não é controle. Seu mapa, sua vida. Agora imagine um casal em que ambos têm muita sensibilidade, necessidade de afeto e medo de rejeição. No começo pode parecer uma conexão profunda. Mas se não houver maturidade, pode virar dependência emocional. Ciúme. Medo de abandono. Cobrança de presença. Drama. Insegurança. Aqui o aprendizado é limites, autonomia emocional, autoestima e maturidade para amar sem se perder. Seu mapa, sua vida. Agora imagine um casal em que os dois têm energia de liberdade, mudança e movimento. Pode ser uma relação divertida, viva e intensa. Mas pode faltar estrutura. Os dois fogem de rotina. Os dois evitam compromisso. Os dois querem novidade. E quando chega a parte de construir, o relacionamento oscila. Aqui o aprendizado é constância, responsabilidade e compromisso sem perder a leveza. Seu mapa, sua vida. Agora vem a pergunta mais importante. O que fazer com essa leitura? Primeiro, pare de romantizar compatibilidade. Compatibilidade não é nunca brigar. Compatibilidade é conseguir resolver. Segundo, identifique o padrão que se repete. Se seus relacionamentos sempre ativam ciúme, talvez o tema seja segurança emocional. Se sempre ativam controle, talvez o tema seja confiança. Se sempre ativam fuga, talvez o tema seja maturidade. Terceiro, use a numerologia como espelho, não como sentença. Não é para dizer não dá certo. É para dizer isso aqui exige consciência. Quarto, comunique a diferença de linguagem. Muitos conflitos são só linguagem diferente. Uma pessoa demonstra amor com presença. Outra com ações. Outra com palavras. Outra com cuidado. Outra com liberdade. Quando você entende isso, você para de interpretar tudo como rejeição. Seu mapa, sua vida. Talvez você tenha vivido uma relação que doeu. E talvez você carregue culpa, raiva, medo ou desconfiança. Mas e se aquela relação não foi apenas errada?
E se ela foi um espelho? Um espelho do que você precisava amadurecer, do que precisava curar, do que precisava aprender a impor limite, do que precisava aprender a se posicionar, do que precisava aprender a confiar. Isso não romantiza a dor. Isso dá sentido. Porque quando a dor vira consciência, ela deixa de se repetir. E essa é a chave. Relacionamentos são um dos caminhos mais rápidos para autoconhecimento. Porque o outro ativa o que está dentro. E quando você entende isso, você para de viver no automático. Seu mapa, sua vida. Hoje nós falamos sobre numerologia e relacionamentos, e por que algumas combinações fluem e outras desafiam. No próximo episódio, nós vamos falar sobre dinheiro e prosperidade. O que seus números revelam sobre sua relação com dinheiro? Por que algumas pessoas prosperam com facilidade e outras travam? Qual é o padrão emocional por trás da sua vida financeira? Se hoje a gente falou de amor, no próximo a gente fala de dinheiro. E isso é tão profundo quanto seu mapa, sua vida. A numerologia não serve para decidir por você com quem ficar. Ela serve para te dar consciência. Para entender o que você ativa. O que o outro ativa. Onde flui. Onde desafia. E o que precisa amadurecer. Porque quando você entende a dinâmica, você deixa de viver no acaso. Você começa a escolher com mais clareza. E isso muda completamente a forma como você ama. Seu mapa, sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual padrão mais se repete nos seus relacionamentos? É ciúme? É controle? É medo de abandono? É dificuldade de compromisso? É silêncio? É briga? Ou é outro padrão? Me conta aqui nos comentários, porque essa resposta diz muito sobre a energia que está sendo ativada na sua vida afetiva. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o like, inscreva-se no canal Numeria BR, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa entender melhor os próprios padrões no amor. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre numerologia e dinheiro, e como seus números podem revelar o seu padrão de prosperidade.